Dando sequência nas nossas aulas de álgebra linear usando Scilab, hoje nós vamos ver soluções de sistema de equações lineares. Eu já preparei 3 exemplos aqui, exemplo 1, 2 e 3. Exemplo 1 eu botei um sisteminha 2x2, exemplo 3, 3x3 e 3 também 3x3. Todos eles são sistemas quadrados, mas o que nós vamos ver aqui dá para trabalhar com qualquer sistema de equações lineares. Bom, primeiro aqui é um sistema 2x2, a gente tem 1 e 1, 1 e menos 1, do lado direito 1 e 0. No exemplo 2 e 3, se nós prestarmos atenção, a matriz do sistema é o mesmo. Aqui é 1, 2, 3, 1, 1 e 2, 1, 1 e 2 também. E aqui 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 1 e 2. Porém, o lado direito é diferente. Aqui é 1, 0 e 1, e aqui é 1, 0 e 2. No exemplo 2, nós temos infinitas soluções. No exemplo 3, é um sistema que não tem solução. No exemplo 1, o sistema tem solução única. Então, nós vamos ver aqui no Scilab, primeiro, montando a matriz do sistema e o lado direito do sistema, que é assim que o Scilab vai entender que a gente tem um sistema de equações lineares. Então, vou chamar aqui de A1, a matriz do primeiro exemplo. Então, a gente tem aqui, primeiro linha, né? 1 e 1, ponto e vírgula, 1 e menos 1 e fecha. Matriz do sistema. B1, o lado direito desse sistema, que é 1 e 0. Vou montar a matriz A2, que é a matriz do exemplo 2. A matriz do exemplo 2, ela vai ser 1, 1 e 1. Ponto e vírgula, próxima linha. 2, 1 e 1. Ponto e vírgula, próxima linha. 3, 2 e 2. Fecho. E vou chamar de A3 igual a 2, porque é nosso terceiro exemplo. Então, eu dei nome para a gente poder, quando for trabalhar com os exemplos, a gente usar a numeração correta. E vou montar agora o lado B2, que é 1, 0 e 1. E vou montar o lado B3, que é o lado 1, 0 e 2. Estou montado aí os meus sistemas. 3 matrizes, a gente pode observar aqui, por fim, aqui, né, o lado direito do sistema. Mas podemos dar uma olhada rápida aqui também na área aqui do navegador de variáveis. A1, A2, A3. A1 é a matriz 2x2, A2 3x3, 3x3. B1, vetor com 2 elementos, B2 e B3 com 3 elementos cada um. Voltando aqui. Bom, para resolver, a primeira coisa que nós temos é o método da matriz inversa. A gente já viu na aula anterior como calcular a inversa de uma matriz. Então, x1, eu posso calcular ele usando o comando inv da matriz A1 vezes o lado direito B1. E a gente vai ter a solução direta. Então, meu x1 é 0,5, 0,5. Podemos, só para verificar a determinante da matriz A1, que é a menos 2. Então, ela é uma matriz não singular. O determinante dela é diferente de 0. E aí você consegue calcular isso aqui. Vamos calcular agora o x2. O x2 é a inversa de A2. Eu botei matrizes quadradas justamente para poder usar a matriz inversa. Vezes o lado direito 2. E aqui a gente tem um problema. O problema é esse. Aquela matriz A2 é uma matriz cujo determinante é 0. Aqui ela botou próximo de 0, por quê? Porque o Scilab faz aproximações. Então ela bota aqui, a matriz é próxima de singular, 0. Determinante é 0. Ou mal escalonada. Então aqui que na verdade o determinante é 0 e ela utiliza aqui aproximações, tá? E nisso ela diz que é próximo de singular. Não consegue calcular com o método da matriz inversa. E aqui, ó, o absurdo aqui dos valores. Aqui, ó. Isso aqui é 10 elevado a 15. Pô, número altíssimo. E vai acontecer a mesma coisa com a terceira. Ó. Igual a inv a 3 vezes B3. Mesma resposta, tá vendo? Mesma resposta. Matriz, ela é próxima a singular ou o escalonamento dela, né? E aqui ela vem ainda, interessante aqui, condicionamento da matriz, que é uma norma atribuída à matriz, né, para verificar se ela é uma matriz que ela é mal condicionada ou bem condicionada. Não vou entrar nesse detalhe, mas quem estiver trabalhando com isso pode avaliar isso aqui também. Bom, então a gente já viu que esse método da matriz inversa ela só vai atender realmente, como a gente já espera da álgebra linear, soluções de sistemas com matrizes cujo determinante é diferente de 0. Outra técnica para você resolver sistema de equações lineares, quando eu dou o comando CLS, ele limpa a tela e a gente vai poder observar aqui, ó, todas as variáveis estão aqui, ó, A1, A2, A3, B1, B2, B3,
A solução que eu já tinha encontrado está aqui. Interessante que, mesmo ele dando erro, tá vendo? Ele guarda a informação aqui, ó. X2 e X3 está guardado aqui. A gente sabe que é errado, mas está guardado. Uma outra técnica para a gente resolver esse sistema de equações lineares é utilizando o comando contra barra. E aí eu vou chamar aqui, ó, x1b, porque eu não quero perder a outra solução. Vou botar aqui A1 contra barra B1. E me deu a solução 0.5, 0.5. A solução obtida lá com inversa, que esse aqui é um sistema cuja matriz dele é diferente de zero, então é um sistema que tem solução única. Então, a solução é exatamente a mesma. Porém, interessante é que essa técnica contra barra, ela, quando a matriz é quadrada e não singular, ou seja, determinante de zero, ela é praticamente equivalente a você calcular a inversa. Só que quando a matriz ela não é quadrada, ou quando ela é quadrada, porém ela é singular, o que ela faz já é minimizar a norma de AX menos B pelo método de mínimos quadrados. Então essa técnica A contra barra B, o que ela faz é calcular pelo método de mínimos quadrados o mínimo desse funcional AX menos B. Ou seja, ele quer determinar um valor de X de tal maneira que essa diferença ela seja a mínima possível, ou seja, zero. E aí o interessante é que quando o sistema ele é possível indeterminado, ele te dá uma solução particular desse sistema. Então, pegando e resolvendo isso aqui, o que eu tenho é essa solução, menos 1, 2 e 0. Só que esse exemplo 2, como nós já vimos, ele é um exemplo que ele tem infinitas soluções. Só que Scilab, computador, ele não vai te conseguir expressar isso da maneira que tem que ser. O correto é, quando eu resolver esse sistema 2 aqui, é eu obter uma solução do tipo x, y, z igual a z, que multiplica 0, menos 1 e 1, mais menos 1, 2 e 0. Nós temos aqui essa solução em que, quando z é igual a 0, eu tenho uma solução particular aqui, que é menos 1, 2 e 0, que é exatamente a solução obtida aqui pelo Scilab. Então, ele calcula, na verdade, é aquele processo de mínimos quadrados, minimizando, tá, esse funcional que foi apresentado aqui embaixo, e nesse procedimento iterativo, ele encontra um valor para x que faça o menor estrago possível. Porém, como o sistema ele é possível e indeterminado, qualquer solução particular do sistema vai fazer com que isso aqui seja zero. Na verdade, aqui nós teríamos infinitas soluções, né? Ele poderia encontrar aqui infinitos valores para x, de tal maneira que esse cara aqui é zero. Só que ele pega justamente esse termo aqui, onde z é igual a zero. E nesse exemplo 2, nós podemos observar no GeoGebra essa solução que foi apresentada, o nosso vetor aqui. O nosso vetor aqui em verde, aqui é o vetor direção do sistema, que é exatamente esse cara aqui, ó, 0, menos 1 e 1. Essa aqui é uma solução SPI, infinitas soluções. Então, nós temos esse vetor que foi dado em verde, está em verde. Nós temos aqui o ponto A, onde a reta passa. Eu botei ele bem grande aqui para destacar ele. Exatamente esse ponto menos 1, 2 e 0, que é o ponto fora da origem por onde a reta passa. E temos a solução do problema, que é essa reta preta aqui, ó. Essa reta que ela é paralela ao vetor verdezinho, que é esse vetor diretor. E o Scilab, o que ele fez? Ele pegou exatamente essa solução particular, menos 1, 2 e 0. Como ele sabe que é um sistema SPI, ele vai buscar um ponto de tal maneira que esse AX menos B seja zero, é o mínimo. Como o sistema é SPI, a gente sabe que isso aqui vai ser zero para infinitos valores de x. Então, nós temos essa situação, tá, aí no Scilab, e que pode ser representada algebricamente e graficamente aqui no GeoGebra. O terceiro exemplo que a gente vai usar vai ser com a nossa matriz A3, que é a mesma da A2. Porém, o vetor B3 é um vetor que ele vai fazer com que não tenha solução. Então, nosso x3b aqui, eu vou pegar a matriz A3 e dividir pelo vetor B3. Ó. E o que ele vai fazer? Nós vimos lá com o comando inv que não tinha solução, igual tanto no
com a matriz A2 como a 3A3, porque o INVE ele calcula a matriz inversa. Mas aqui não. Aqui ele te deu um cara. E aí? Te deu um cara. Quem é esse cara? A gente volta aqui na mesma situação. Essa situação, ele vai usar essa equação para poder achar um mínimo. Então, ele vai achar o mínimo desse cara aqui, de AX menos B. Então, o que você vai ter, na verdade, é o quê? Vamos fazer nosso esboço gráfico aqui agora para esse exemplo 3 aqui. Nesse nosso exemplo aqui, que eu botei no R3 de propósito, eu botei ele no R3, o que vai acontecer? Você vai ter, vamos fazer aqui o R3 na mão mesmo, Z. Como esse aqui é um sistema que ele não tem solução, porém é um sistema que ao escalonar a coluna C1 e a coluna C2 tem pivô, então o lado B do sistema ele não pertence ao plano formado pelas colunas da matriz A. É isso que nós temos, essa interpretação geométrica. Então, eu tenho aqui, eu tenho um plano aqui formado por essas duas colunas, que são os diretores, vetor diretor desse plano, as colunas, e eu tenho aqui em cima o vetor B. O que acontece? Ele quer saber um valor de x e y, que multiplica essas duas colunas de tal maneira que essa diferença aqui seja a menor possível. Tá? Então, o que ele quer fazer, na verdade, é isso aqui. Ó. Ele quer achar um vetorzinho aqui embaixo. E aí, quem é esse vetor? Esse vetor vai ser projeção ortogonal. Então, a gente tem aqui, ó, vou traçar aqui o vetor. Eu vou indicar aqui fora quem é esse vetor. Fazendo certo. Esse vetor ele vai ser a projeção ortogonal de B sobre o plano gerado por C1 e C2. Essa é a menor distância possível entre AX e menos B. AX está aqui nesse plano, né, onde esse x aqui é um vetor, solução, que contém os elementos, as incógnitas x e y. Então, com isso, você consegue obter. Então, ele não está achando a solução do sistema. O que ele está achando, quando você utiliza esse comando para sistemas impossíveis, ele está achando um x asterisco e um y asterisco, que ele vai encontrar essa projeção de B sobre o plano que passa pelas colunas C1 e C2 do sistema x igual a B, da matriz A do sistema. E aí você consegue minimizar isso aqui. A menor distância entre a x e entre B é exatamente esse vetorzinho aqui, cuja projeção de B sobre ele é uma projeção ortogonal. É isso que o Scilab vai te retornar. Então você tem essas três situações para esse comando contra a barra, que é um comando para resolver o sistema de equações lineares.